Muito bom dia, Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. 11 horas e 34 minutos, terça-feira, 30 de março. O mês está terminando, então veja agora os destaques do SBT Rio Grande de hoje. UTIs do estado operam há quase um mês acima de 100%. E a Páscoa vem aí. Apesar do avanço da vacinação, não é hora de relaxar. O que fazer para evitar que a pandemia piore? Golpe da vacina. Mulher que se passou por agente de saúde e roubou idosa é presa em Porto Alegre. Comparsa segue foragido. Como a dupla enganou a vítima? Sem poupar, bandidos assaltam farmácia e agridem funcionários. Um trabalhador foi arrastado e outro levou socos e chutes. Você vai saber onde este absurdo aconteceu. E aí, Borré vem ou não vem para o Grêmio? A gente te conta tudo sobre as idas e vindas do negócio. No Inter, a expectativa pela estreia de um outro gringo, Palácios. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, agora 11 horas e 35 minutos. Olha só, não vai ter festa clandestina. Ao menos se depender da Polícia Civil, que apreendeu o combustível para algumas festinhas que estavam sendo organizadas agora para o feriadão de Páscoa. Só hoje, mais de 2.000 comprimidos de êxtase foram apreendidos em Canoas. As drogas seriam comercializadas exatamente aonde? Lucas Abate, bom dia. Ele que está acompanhando esta operação. Lucas. Oi, bom dia, Lu. Bom dia a todos que nos acompanham. Seriam comercializadas, vendidas em festas clandestinas que aconteceriam durante o feriado de Páscoa. Mas a polícia conseguiu interceptar essa carga, localizou no bairro Guajuviras, em Canoas, mais de 2.300 comprimidos de êxtase, uma droga sintética que é usada nessas festas raves. A polícia descobriu primeiro essa aglomeração clandestina que teria, depois chegou até nessas drogas e apreendeu essa grande quantidade. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o delegado Mário Souza, que é o responsável por essa investigação, por essa operação, que vai nos dar mais detalhes sobre essa ação, Lu. Glauco, e a gente, inclusive, já repetiu várias vezes aqui. Hoje, inclusive, vamos falar sobre isso, sobre o apelo das autoridades em não aglomerar. E aí a gente vê isso. Ou seja, festinha sendo organizada, droga rolando solta, né, Glauco? Bom dia para você. Bom dia, Lu. Bom dia, Lucas. E bom dia a você que está aí nos acompanhando. Logicamente que essas festas, elas são bem escondidas, né, Lu? Muitas vezes no interior, sabe-se lá onde. Por isso, inteligência é tão importante, né? A polícia chegar a este resultado aí já resolve parte do problema. Agora as pessoas têm que se conscientizar. Bom, aí já é outra questão, né, Lu? Daqui a pouco, então, a gente traz todos os detalhes sobre essas festinhas clandestinas, festinha eletrônica que estavam sendo organizadas agora para o feriadão de Páscoa e essa apreensão gigantesca que aconteceu aqui na região metropolitana. A gente vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 41 minutos. Nós vamos até a 1 com muita notícia, muita informação. E daqui a pouco nós vamos contar uma história um tanto inusitada. Olha só essa imagem. Eu diria que é uma manobra bem perigosa. Isso aconteceu no Transurb, aqui na Grande Porto Alegre. Um homem ficou pendurado. Ficou ali penduradinho na janela do Transurb, acabou viajando do lado de fora do trem. E aí você deve estar se questionando por que alguém vai viajar no Transurb assim, pendurado na janela. Pois a gente te conta depois, logo mais, a gente traz todas as informações. Eu sei que está todo mundo curioso, mas é daqui a pouquinho. Antes disso, respira um pouquinho. Aqui já quase deixei o pessoal zonzo. Respira um pouquinho, porque o André Hart, que saiu de férias, deixou um recadinho para nós. Olha só. Oi, pessoal. Tô por aqui também, viu? Principalmente para esse recado dos amigos da Solução Financeira. Olha aí. Olha essa dica imperdível. Você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, faça uma conta rápida. Multiplique a quantidade de parcelas do seu financiamento
pelo valor de cada parcela. Agora, some o valor que você deu de entrada. Eu tenho certeza que o valor que você obteve aí é praticamente o dobro do valor real do seu veículo. Isso significa que você está pagando por juros abusivos. Mas não se desespere, a Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e vai te ajudar a se livrar dessa dívida. E tudo o que você precisa fazer é enviar uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983245480. Você receberá uma análise gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70% e é garantido em contrato. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant 1170. Se você preferir, pode solicitar a sua análise prévia e gratuita pelo WhatsApp 983245480. Solução Financeira, a solução que você precisa. Respirou? Então agora nós vamos seguir nas notícias, porque uma queda de uma placa matou um proprietário de uma empresa de banners na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Glauco Paza na redação tem as informações. Ontem, inclusive, nós encerramos o SBT Rio Grande com essa notícia, né, Glauco? O que se descobriu ao longo, então, do dia? O que aconteceu? Olha, Lu, infelizmente, né, resultou na morte de um dos donos desta empresa, o proprietário de 22 anos. Ele estava trabalhando junto com o sócio quando a estrutura simplesmente despencou por cima dos dois. Eles contavam ali a quantidade de banners que existia naquele local quando aconteceu esta tragédia. O outro homem de 22 anos, ou melhor, um sócio de 39 anos ficou ferido, tá? Ficou muito ferido e foi encaminhado para o hospital. E o homem de 22 anos, este sim, não teve o que fazer, acabou morrendo em decorrência do peso, muito possivelmente do peso da estrutura que despencou por sobre o corpo dele. A perícia esteve lá fazendo a avaliação, a polícia agora vai investigar se tudo estava dentro das normas, o que aconteceu afinal para ter esta morte e mais uma pessoa ferida, viu, Lu? Pois é, ontem nós não tínhamos essas informações, a gente só sabia que infelizmente uma pessoa acabou falecendo, né? Por causa da queda desta placa, agora a gente consegue visualizar ali com mais detalhes. É uma placa, me parece, Glauco, com uma estrutura de aço, por isso muito pesada ali, ó, a estrutura de aço. Para quem não entendeu muito bem, aquelas placas de propaganda mesmo, né, Lu? Sim, não chega a ser um outdoor, mas é aquelas placas grandes, né? Mas para ter a sustentação necessária, elas têm essa estrutura aí que acaba deixando pesado, né? Parecida com talvez um outdoor. E aí a gente não tinha ontem a informação. Então, o que se trata são os dois proprietários, inclusive, da loja. Não eram nem funcionários, os dois sócios. Isso. Nossa, que acidente terrível. E aí um acabou falecendo, de 22 anos, e o outro ficou gravemente ferido após este acidente. Já se sabe, Glauco, o que aconteceu, se eles estavam carregando, se eles estavam deslocando. Apenas a informação que foi repassada pelas próprias pessoas que estavam ali, inclusive da loja, dizendo que eles estavam fazendo a contagem e simplesmente despencou uma das placas por cima dos dois. Repetindo, esse de 22 anos não resistiu, né? Um dos sócios, e o outro de 39 foi encaminhado para o Hospital Cristo Redentor, onde recebe atendimento, ainda teve ferimentos em virtude deste acidente, Lu. Tá certo. Obrigada pelas informações, Glauco. 11 horas e 45 minutos, 21 graus. E vamos falar das festinhas clandestinas? Pois é, tinham várias aí sendo organizadas, outras devem continuar aí, né, na camufla, sendo organizada agora para o feriadão da Páscoa, né? Só que a pandemia não acabou. E olha só, lá na região metropolitana em Canoas, fizeram uma grande apreensão de drogas sintéticas que seriam distribuídas onde, Lucas? Justamente nessas festinhas, não é? Justamente em festa rave, clandestina, em local rural, em área rural, para evitar que os órgãos de segurança, de fiscalização encontrassem. Mas felizmente a polícia conseguiu se antecipar e não só descobriu e provavelmente desarticulou essa festa, como também, Lu, deu um grande desfalque. Olha só a quantidade de droga que foi apreendida, êxtase, que é uma droga sintética e que é bastante usada nesse tipo de festa rave. A gente está com o delegado Mário Souza, que é responsável aqui pela região de Canoas. Delegado, são mais de 2.300 cápsulas. Já se tem ideia de onde seria vendida e também de que forma que seria isso? Bom dia. Bom dia a toda a equipe do SBT, todas as pessoas que nos acompanham. É realmente uma apreensão muito importante, uma apreensão considerável. Essa aqui na nossa região é a maior apreensão do ano
de droga sintética e destacar, né, que infelizmente num contexto de pandemia. Por que no contexto de pandemia? Porque uma carga grande que estava num depósito e que, segundo as investigações, iria abastecer festas clandestinas que estavam sendo organizadas para acontecerem no feriado de Páscoa. Então, no feriado de Páscoa, onde estão pedindo para que as pessoas permaneçam em isolamento, estavam a pleno vapor, organizando festa, algumas delas eletrônicas, com áreas rurais já separadas, os convites já rolando, né, nas redes sociais, e conseguimos aí, além de identificar essas festas que nós estamos monitorando, pegar, né, estourar o depósito e apreender a carga de droga sintética e outras drogas, mas o principal era a sintética, que iria para essas festas em plena pandemia. Delegado, até para quem está nos vendo agora, está vendo que o senhor está com uma luva, isso é por conta até do teor de, digamos que pode fazer mal, né, para o corpo só no contato. Ingerindo, o que isso causa na pessoa? Exatamente, eu tô com a luva, não sei se ele consegue pegar aqui, tô com as duas luvas, né, tô com luvas nas mãos, ou melhor dizendo, porque eu estou manuseando os êxtases, os comprimidos de êxtases. O êxtase, ele costuma esfarelar, né? Se tu fica esfregando na mão, ele começa a esfarelar e entra em contato com a pele. E é um produto altamente tóxico. Então, aquele efeito que ele causa, se eu ficar aqui manuseando como eu estava agora há pouco, estou agora por muito tempo, eu posso ficar contaminado. Então, é orientado que a gente utilize luva, por isso que eu estou com as luvas, né? Vou depois manusear essa droga e mostrar para vocês. Uma droga sintética, potente, cara, fácil de esconder pela sua quantidade, ela é pequeno volume, né? Mas que causa um estrago. Delegado Oi, tô te ouvindo. Maristosa, aqui é a Luciane. A gente vê aí em torno de 2.000 comprimidos. Imagino quantas pessoas, né, não iriam acabar consumindo toda essa droga. Eu queria saber assim, como é que foi a investigação. Vocês primeiro chegaram à questão das festas que estavam sendo organizadas ou aos distribuidores desta droga? Como é que foi a investigação? Luciane, nós estamos monitorando constantemente as festas clandestinas, né? Então, essas festas clandestinas que aconteceriam, a partir dessas informações, os policiais civis da primeira delegacia de Canoas, com a equipe toda lá e o delegado Rafael Pereira, monitoraram essa movimentação. E a partir dessa movimentação das festas clandestinas, que também aconteceriam aqui em áreas rurais próximas, aqui na nossa cidade de Canoas, né? Há indicativo que seria aqui, também no litoral norte. Nós identificamos os traficantes e conseguimos encontrar o depósito, estourar o depósito e apreender mais de 2.300 êxtases, que abasteceriam certamente aí pelo menos umas 2 festas eletrônicas. Infelizmente, nesse momento aí horrível, que essa doença é uma tragédia e as pessoas não têm discernimento em estarem a pleno vapor com cargas de mais de 2.000 comprimidos, organizando festa eletrônica no feriado de Páscoa. Tudo para uma tragédia, né? Delegado? Lucas, e imagina, Lu, se o delegado aqui só de manusear precisa de luva, imagina só uma pessoa ingerindo isso. Sim. Ô, Lucas, exatamente, como o Lucas falou, é uma droga bem potente. Tem uma pergunta, delegado, aqui da redação. Olá, delegado. Bom dia, o Glauco, tudo bem? Delegado, essa droga exige uma certa perícia, né, para ser produzida. O senhor sabe de onde vem essa droga e que valor daria, em termos de mercado, entre aspas, a comercialização dessa droga aí? Bom dia, Glauco. Prazer te ouvir. Muito importante a tua pergunta. É sempre fundamental nós explicarmos para a população esse trajeto que essas drogas fazem, até porque as pessoas podem, assim, estarem atentas e denunciarem, né? Essas drogas, elas vêm geralmente do Brasil, elas podem vir do Brasil. Alguns estados produzem com maior quantidade, Santa Catarina e São Paulo. Há alguma coisa no Rio Grande do Sul. Também pode vir do Paraguai e da Europa. Esses são os locais principais. Europa entra por via aérea. Nesse caso específico, nós estamos ainda com essa situação sob investigação da onde ela vem. Mas nós temos 2 teses principais: Paraguai ou realmente do estrangeiro. Eu acho, da Europa, perdão. Eu acho mais difícil da Europa por causa das restrições aéreas. Eu estou inclinado a acreditar que ela tenha vindo do Paraguai nesse momento, mas destaco que é um comprimido grande, bem prensado e o aspecto dele é quase plástico.
significa que isso aí, no linguajar de quem é da área, que mexe com isso, os químicos, significa que é uma droga bem feita. Então, acreditamos que seja do Paraguai, mais provável, mas muito bem feita. Geralmente a droga do Paraguai, ela esfarela muito, não é de qualidade tão alta. Essa aí, qualidade entre aspas, essa aí parece ser muito bem feita e nós achamos que tenha vindo realmente do Paraguai. E a potência dela é muito alta, né? O êxtase, geralmente uma pessoa consome né? E eu que estou manuseando aqui umas 2 horas desse material, uso luvas para evitar qualquer tipo de contaminação. E é mais cara? Mas eu friso que é mais cara. Ela dessa qualidade um pouco mais caro. Essa carga, um comprimido no varejo, ele varia ali de 50 a 100 reais. Agora, em tempos de pandemia e festas clandestinas, a partir de 100 reais. Então, essa carga aqui, pelo menos, ela está avaliada ali, uma estimativa, né, de 70 a 100 mil reais num pequeno volume, que são esses 2.300 e poucos comprimidos, Glauco. Bom, para você que está ligando a televisão agora, 11 horas e 53 minutos, nós estamos mostrando aqui ao vivo a maior apreensão de drogas do ano aqui no Rio Grande do Sul, drogas sintéticas que seriam distribuídas em pelo menos 2 grandes festas clandestinas agora no feriadão de Páscoa. Lucas, eu te interrompi, segue daí porque a gente quer saber se teve prisão, a gente quer mais detalhes aí da operação. Era até sobre isso que eu ia perguntar para o delegado, sobre prisão e também, Lu, sobre a organização dessas festas, como é que essas pessoas chegariam até lá, era um esquema complexo, com ônibus, era um local que eles iriam divulgar no dia, porque, claro, é uma festa clandestina e exige também um certo grau de organização, digamos assim, para não chamar a atenção das autoridades. Obrigado pela pergunta, Lucas. É bem importante te responder isso, mas a gente já se conhece há um tempo, tu sabe que eu estou falando com alguns vácuos. Eu falo uma parte, pulo e emendo noutra. Por quê? Porque nós estamos sob sigilo. Então, é claro que tem outras situações que eu ainda não posso falar, mas posso te responder o seguinte: a organização das festas era, de certa forma, complexa, porque tinha um local determinado, a pessoa que alugou a área certamente não sabe que é para isso, as pessoas chegariam de carro, os carros cheios, né, 4, 5 pessoas, essa era a combinação, e iriam num período diferenciado. Geralmente a rave começa de dia. Essa festa eletrônica seria talvez à noite, começaria à noite, né? E seria mais curta. E outra questão, sobre os investigados. Os organizadores estão na nossa mira e os responsáveis pela droga, conjuntamente, é o que eu posso dizer nesse momento, estão sendo investigados. Especificamente, o responsável por esse depósito central da organização, né, está prestes a ser preso, talvez algumas horas e alguns dias. Por que isso aconteceu? Porque eu tinha que solicitar aos policiais civis que interrompessem essa possível remessa de droga. Eu não podia deixar passar, como a gente fala, essa oportunidade, então solicitei ao delegado Rafael e sua equipe que eles imediatamente fizessem a apreensão, invadissem o local e apreendessem a droga. Então os policiais civis agiram, determinei, independente de quem estivesse lá, para que nós pegássemos a droga, porque essa droga representou um prejuízo enorme para eles, uma desorganização para eles, e eles sabem, estão me ouvindo agora, sabem que as festas não vão acontecer. Então meu objetivo era, principal, impedir as festas, e a melhor forma, mais rápida, era prejudicando a entrega das drogas, e eles estão sabendo agora e podem saber que estão sendo monitorados e vão receber a visita da Polícia Civil em breve. Glauco, tem mais uma pergunta, né? Eu só queria terminar perguntando para o delegado. Delegado, infelizmente acontece isso, né? Seja no interior, como o senhor estava falando, área rural, seja no litoral, que às vezes as pessoas fazem também, as festas clandestinas que eles temem ficar fazendo. As pessoas têm que fazer o quê? A denúncia é o melhor caminho, mas como é que faz aí, delegado? Obrigado, Glauco. Importantíssima a questão da denúncia. A forma de nós combatermos colaborarmos com essa tragédia, que é essa doença nesse momento, é, sem dúvida nenhuma, tomando as medidas sanitárias que você sabe aqui, o SBT mostra toda hora, é muito importante isso, luva, máscara, etc., álcool gel, mas festa clandestina beira o absurdo, não tem nenhum cabimento. No momento que nós estamos vivendo aí com as UTIs lotadas, vários de nós perdemos parentes conhecidos por essa doença, estarem organizando festa clandestina. Por isso a Polícia Civil, nós aqui na nossa equipe, estamos com força máxima contra festas clandestinas. E o que as pessoas podem fazer? Denunciar. Podem denunciar indo numa viatura da Brigada Militar,
na Brigada Militar, na Guarda Municipal de sua cidade, na Polícia Civil, nas delegacias, ligando, né, facilmente na internet tu encontra os telefones, ou para quem não tem acesso a isso, os telefones tradicionais, o 190, o 197, o 181 principalmente, o 181, né, 181 é gratuito, sigiloso, passando informações, usando o e-mail, quem quiser usar o e-mail da Polícia Civil, usando o WhatsApp, mas quem quiser usar o 181, já basta, vai para a Secretaria de Segurança Pública, diz o local, diz o que viu, não precisa se preocupar com detalhes, não precisa se identificar. O importante é que todo mundo denuncie. Se quiser filmar, filma a movimentação, melhor ainda, manda para a polícia pelo WhatsApp. Se quiser tirar uma foto, tira uma foto. Nós todos temos que, toda a sociedade, independente de quem for, se unir nesse momento, e não pode ter festa clandestina. Quem for, não tiver discernimento e for um desorientado em fazer isso, vocês têm as pessoas que avisar a polícia, que a polícia vai imediatamente no local e vai fechar esse absurdo que é festa clandestina nesse momento. Com certeza. Obrigada pelas informações, pela entrevista, delegado, e parabéns pela apreensão, pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigado a todos. Bom dia. Bom, e agora nós seguimos, né? Daqui a pouco, olha só o que a gente vai mostrar aqui, o golpe da vacina. Porque, olha, os golpistas, eles estão em todas as áreas. Uma mulher se passou por agente de saúde e aí ela foi na casa de uma idosa e assaltou a idosa. Mas, felizmente agora, fim da linha para ela foi presa aqui em Porto Alegre. O comparsa continua foragido, mas agora a gente vai descobrir como é que essa dupla enganou essa vítima. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Como é que eles agiram, como é que eles chegaram até essa idosa, será que eles tinham alguma informação privilegiada? Porque eles ligaram, marcando. E aí, claro, a idosa acabou achando que se tratava mesmo de vacinação. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Porque agora tem um outro absurdo, uma cena que eu olhei e pensei, não pode ser aqui de Porto Alegre, Glauco Pazza. Olha isso. Quando a gente pensa que a gente já viu de tudo, aparece um resolvendo viajar no Transurb, mas pelo lado de fora, Glauco, pela janela. Mas claro, é o Homem-Aranha, Lu. Vai dizer que nunca viu o Homem-Aranha pendurado em alguma coisa. Tinha uma época até que a gente via, eu acho que São Paulo, Rio, aqueles os surfistas. Os surfistas, né? Mas assim, eu nunca tinha visto, não. A história é mesmo surreal. E quando eu olhei aqui o enredo, eu também demorei para acreditar, mas foi confirmado pela própria direção da Transurb, tá? De acordo com essas informações, este corajoso aí foi assaltado próximo à rodoviária de Porto Alegre. Veja bem, escute bem. Ali na Castelo Branco, na avenida, ele simplesmente se pendurou no Transurb, no trem, né? Parece a janela ali do Transurb. Depois de ser assaltado ali na região da Castelo, ele se pendurou para quê? Para ir atrás do cara que tinha assaltado ele. Não é filme não, isso é real, aconteceu em Porto Alegre. Agora, é mais que um enredo de filme, é a realidade que não pode se repetir, não pode acontecer. Olha o perigo que correu essa pessoa aí. Bom, as pessoas estavam dentro do Transurb, dentro do trem, olhando aquela cena surreal até que alguém fez a imagem. Após a fuga do ladrão, que se escondeu em um dos vagões segue a história aí, esse homem não conseguiu entrar no trem, tá? Essa é a explicação oficial. E fez o quê? Isso que você está vendo aí. Ele se pendurou para chegar até a próxima estação, descer e correr atrás deste possível criminoso, que daí tinha que identificar aí qual vagão que ele estava, se era mesmo a pessoa. Glauco, deixa eu só te interromper. Deixa eu explicar para o pessoal que está ligando a TV agora, 12:01. A gente está mostrando uma cena totalmente inusitada. Eu ainda não tinha visto isso, Glauco também não. Um homem que foi vítima de assalto acabou viajando no Transurb, pendurado na janela, porque Glauco, ele foi atrás do assaltante. A gente sabe o final dessa história, ele conseguiu recuperar o que ele teve roubado? Bom, na moral da história aí, o que aconteceu? Os dois foram parar na delegacia. Um para registrar e o outro para ser acusado. Ou seja, os dois envolvidos foram sim parar na polícia. Só que para recapitular então a história, ele foi assaltado ali na região da Castelo Branco,
foi atrás do ladrão que entrou em um dos vagões, ele não conseguiu entrar e aí ficou pendurado para quê? Para ver se na próxima parada ele conseguia continuar perseguindo esse ladrão aí. Você viu e foi ali o que que teve aconteceu. um momento ali que ele chegou até a se levantar, acho que estava tentando ali se ajustar assim para não cair. Porque Olha o chega uma hora que perigo, cansa, gente. sabe-se lá como é que ele estava agarrado naquilo, né? Só para deixar bem claro, ele foi da estação São Pedro até a Farrapos. Ali tá sim, mas é um Foi é um quando trechinho, parou tanto. o trem ali, logicamente é uma das paradas, e ele desceu. E aí continuou correndo atrás deste suspeito de ter assaltado, né? E aí os dois foram parar na delegacia para registro da ocorrência. Isso aconteceu na manhã de ontem. E é claro que chamou... Olha só que imagem surreal, né? Sim, não, é surreal. A gente vê ali que tem dois passageiros sentados, eles olham. É até estranho, porque eles parecem assim que aquilo ali é a coisa mais normal que tem, porque eles estão ali olhando, né? Olha aqui, tem um senhor aqui, ele olha. E aí, olha só, quando parou, a gente vê que ele sai correndo. E felizmente nada aconteceu, né? Porque poderia ter causado uma tragédia. Imagina se ele cai no meio do caminho, né, Glauco? Então, nada aconteceu. Ele saiu ali quando o trem parou, saiu correndo e pelo jeito conseguiu pegar o assaltante. Então, final feliz para essa história aí, um tanto diferente e inusitada, né? E não desistiu, ele foi assaltado e foi atrás. É claro que a gente não recomenda de forma alguma tudo isso que aconteceu, né? Óbvio Mas que ele não. estava plenamente incomodado com a situação e por isso fez essa perseguição aí totalmente fora do normal, inusitado, Lu. Nossa, eu fico imaginando qual é a velocidade, por exemplo, que o trem anda. É muito rápido, né? Imagina se daqui a pouco se ele se desequilibra. Ó, 90 km por hora aqui, ó, me avisaram. Imagina, ele tá ali pendurado no trem. Eu fico pensando num carro a 90 km por hora, Glauco. É muito rápido. Não, e é pra muita... deslizar, escorregar ali, Deus me livre. E é muita raiva também do assaltante, né? Convenhamos, nossa senhora. Nossa, bom, mas felizmente não houve acidente e ainda ele conseguiu pegar o ladrão. Mas não recomendamos pra ninguém, tá? Não façam isso em casa, gente. É coisa de filme. Agora roda a vinheta. A vinheta avisou, nós vamos falar agora sobre pandemia, né, Glauco Paz? O Rio Grande do Sul está há 29 dias, quase um mês, com as UTIs acima da capacidade, ou seja, acima de 100%, né? A taxa de ocupação hoje estava em torno de 102%. Isso significa que tem mais paciente para leito, a gente tem leitos improvisados. Lembrando que o número de mortes ontem por coronavírus, Glauco, já passou dos 19 mil aqui no estado. A gente está pertinho de 20 mil, uma marca muito triste. E a gente sabe, né, que a esperança é a vacinação, que começou a ganhar um ritmo, né? As pessoas estão felizes, a gente já está aí nos 68 anos e é por isso que nós vamos conversar agora com a pesquisadora Melanie Fontes Dutra, que é biomédica, neurocientista, coordenadora da Rede Análise Covid, divulgadora científica, está sempre nas redes sociais, nos veículos, trazendo informação e esclarecendo muita coisa. Melanie, bom dia para você. Eu já vou direto lhe perguntar sobre como é que está, na sua opinião, hoje o ritmo de vacinação, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu estava vendo, a gente já chegou a 10% mais ou menos da população, mas a primeira dose. Quando a gente olha para a segunda dose, claro, esse número é bem menor, porque a gente parece assim que estava meio que a passos de tartaruga, de repente começou a acelerar. E a gente não sabe se isso é bom, se o ritmo ainda deixa a desejar. Queria ouvir de ti. Bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Em relação a essa questão do ritmo de vacinação, a gente ainda pode acelerar bastante e é muito urgente que a gente faça isso, especialmente no contexto onde existe essa sobrecarga, esse colapso aí das UTIs, onde a gente tem variantes potencialmente mais transmissíveis circulando. Então é muito necessário que a gente aumente ainda mais esse ritmo, traga mais vacinas, mais doses, diferentes imunizantes para agregar essa aceleração na vacinação, que é muito relevante. Então, a gente deu uma acelerada, no entanto, essa aceleração ainda precisa aumentar muito para a gente poder chegar numa velocidade adequada para ir expandindo para os grupos da população. A gente deve começar a sentir algum reflexo disso quando atingir 30%? As duas doses, é isso?
Esse número ele é bastante variado porque depende da situação que nós estamos. Por exemplo, eu poderia ver um reflexo interessante em 30% se eu estivesse fazendo uma restrição extremamente rígida e controlando a transmissão. O reflexo disso seria muito mais visível do que se eu tenho uma situação como a de hoje, onde a pandemia é completamente descontrolada, a transmissão é muito elevada, as pessoas estão muito expostas, então talvez 30% não tenha um reflexo tão grande numa situação descontrolada. É diferente do que Israel fez, por exemplo, que é um lugar onde se vacinou em massa e fez um lockdown muito bem feito, num período muito adequado, à medida que foi imunizando a sua população. Então, com um número menor de pessoas imunizadas, já dá para ver um reflexo, né? Então, a gente precisa analisar o cenário. Se a gente quer ver um impacto substancial agora de início, a gente tem que fazer com que o ambiente ajude bastante isso, controlando a transmissão. Senão, vamos precisar realmente mais e mais para começar a observar pela vacina esse reflexo. Então, por isso que a gente precisa fazer as medidas de enfrentamento, aumentar as restrições para esse reflexo se somar mais rápido e ser uma realidade para as pessoas tão logo possível. Glauco Pazza tem uma pergunta para você, Melanie. Oi, Melanie, boa tarde. É um prazer mais uma vez falar com você. Uma questão aqui, eu estava fazendo as contas, tá? Até por uma questão familiar que eu tenho da minha mãe. Ela tem que tomar a segunda dose no dia 9 de abril, tá? Coronavac. E temos agora a campanha de vacinação para gripe, tá? E a gente estava pensando, ou atrasa, ou adianta, ou não toma agora da gripe, dá algum problema, não dá? Eu imagino que seja a dúvida de muita gente, Melanie. Com certeza, é algo que eu escrevi recentemente, inclusive na minha conta, porque é uma dúvida e é muito importante a gente tranquilizar as pessoas e instruí-las do que fazer nesse momento. Então é muito importante, ainda mais esse ano, tomar a vacina da gripe. Naturalmente a vacina da Covid deve ser priorizada, mas a vacina da gripe ela deve ser tomada porque os sintomas das duas doenças se sobrepõem. Então é muito importante, né, que a gente possa proteger as pessoas da gripe também, até para evitar hospitalizações, uma vez que o sistema de saúde já está extremamente sobrecarregado, considerando só o contexto da Covid-19. Então, para a vacina da AstraZeneca, por exemplo, onde tu tem um espaço de 3 meses, o recomendado é você dar um distanciamento de 14 dias entre a dose da vacina da gripe com alguma das doses da vacina da Covid. Então, você pode tomar a vacina da gripe durante a primeira e a segunda dose aí da AstraZeneca, já que tu tem 3 meses e é possível dar esses 14 dias. Para a Coronavac, o indicado é também manter esses 14 dias, mas caso você esteja agora sendo indicado para a vacina da Coronavac, tome as 2 doses dela e tome após 14 dias a segunda dose, a da gripe. Então, sim, temos que tomar, sempre tentando respeitar um espaço de 14 dias entre uma dose e outra dessas 2 vacinas diferentes. E, Melanie, a gente está agora, vendo aí um feriadão de Páscoa que está para começar. Infelizmente, muita gente está planejando alguma viagem, né? E a gente vê aqui de um vizinho nosso, Chile, por exemplo, já vacinou 50%, tiveram que voltar às restrições porque tinham relaxado nas medidas. Então, assim, eu queria ouvir de você a necessidade das pessoas não caírem no mesmo erro agora no feriadão da Páscoa do que aconteceu no verão. Exatamente, né? A gente vem emitindo alertas pela Rede Análise Covid, mas também vários outros grupos, instituições e redes, desde setembro de 2020, alertando para o Natal, alertando ali para o Ano Novo, alertando para o Carnaval. A gente viu agora esse retorno do Carnaval, como foi uma subida intensa desse número de casos. Claro que nós tínhamos variantes aí potencialmente mais transmissíveis, mas até mesmo uma variante mais transmissível, se toda a população restringir e fazer as medidas de enfrentamento, ela também vai encontrar dificuldade para se propagar. Claro. Então as medidas funcionam, né? Então a gente viu uma aceleração muito importante aí no Carnaval e estamos alertando novamente para a Páscoa. A gente não está em condição nenhuma de flexibilizar neste momento. O retorno da Páscoa, com os possíveis novos contatos que pessoas podem acabar tendo se não se protegerem, pode ser devastador, a situação pode ficar ainda pior. Então, muita gente me pergunta, mas a situação pode piorar? Pode. A situação tem um potencial imenso para piorar e não queiramos ver essa piora, porque a situação hoje já é muito grave. Então, tomem cuidado, evitem saídas na Páscoa, fiquem em casa, façam adesão às medidas de enfrentamento, uso de máscara, distanciamento físico, boa higienização, não aglomerem, não é o momento de ir para a serra ou ir ver não sei o que, de lazer, isso não é o momento agora. Precisamos, nesse momento,
nos restringir ao máximo esses contatos, essa circulação, para que a situação não piore, né? Não, ela não pode piorar mais do que a gente já está vendo, ela tem que inclusive melhorar. Então vamos todos aderir a essas medidas de enfrentamento para evitar que esse cenário se concretize. Sim, amanhã tem a Feira do Peixe, inclusive, então vamos comprar um peixinho individual ali para você, só para a família que mora todo mundo junto mesmo e não fazer aglomeração, né, Glauco? Bastante teleentrega. Melanie, assim, ó, uma curiosidade aqui. É difícil fazer previsão. A gente imagina que em 2021, com vacinação, as coisas possam estar de volta ao normal. Mas com novas vacinas, Sputnik, Butantan, Vac, seja lá o que for, tendo mais vacinas, você imagina, pela sua experiência já nesse assunto, que a gente poderia em 2020 ter uma sorte melhor? 2021, perdão. Ah, tá. E 2022 seria a volta normal. O calendário enlouqueceu com a pandemia, né? Então, essa é uma boa pergunta e eu sempre comento com as pessoas de que a gente não deve ficar assustado com o novo normal que virá por aí, né? A gente vai se adaptando, a gente já viveu outras epidemias, outras pandemias que necessitaram que esse nosso novo normal tivesse adaptações, até inclusive para nos proteger de problemas futuros. Então, essa necessidade, assim, de retornar ao antigo normal, eu acho que é importante a gente começar a trabalhar isso enquanto sociedade, porque o nosso novo normal pode trazer algumas diferenças importantes para a sociedade. Então, voltando dentro para a pergunta, se a gente acelerar ainda mais a velocidade de vacinação, se a gente conseguir trazer mais doses, principalmente cumprir o cronograma que está estabelecido para esse ano, é possível que no fim desse ano a gente consiga já ampliar para a população geral e 2022 seguir vacinando essa população para atingir a cobertura vacinal e diminuir ao máximo o número de pessoas suscetíveis ao vírus na população. Então é difícil prever isso porque também depende das variantes que estão surgindo, por isso que este é o momento da gente aderir às medidas de enfrentamento e seguir com elas para diminuir o risco que variantes mais transmissíveis ou que escapem mais da resposta imunológica surjam e não comprometam as vacinas, que até o momento parece que vai proteger contra as variantes de hoje. Mas e as variantes do amanhã? Então nós temos que evitar ao máximo o seu surgimento para que a gente possa se beneficiar dessa proteção e poder sair da pandemia o mais rápido possível. Então façam adesão às medidas de enfrentamento para que a gente possa em 2022 poder já vislumbrar a saída dessa pandemia. E uma última pergunta rapidinho, porque a Secretaria Estadual da Saúde, ela está orientando para os municípios não pararem a vacinação, inclusive agora no próprio feriadão de Páscoa. Você acha que é importante realmente não perder tempo, que 1, 2 dias fazem diferença? Sim, vacinas salvam vidas, cada minuto, cada dia conta, nós não podemos acelerar. Se tem imunizantes disponíveis, a gente deve então recrutar a população para fazer essa vacinação. Tá certo, então, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui no SBT Rio Grande, Melanie, que é divulgadora científica, pesquisadora, tem doutorado, PhD, né? Tem um currículo e tanto, e traz de uma forma tão clara todas essas informações. É bom ouvir, né? É muito bom te ouvir. Obrigada mais uma vez, Melanie. Obrigada, fico à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e olha só, a gente segue aqui agora, 12h16. Vamos mudar de assunto? Porque a gente vai voltar a falar sobre a violência. Se não bastassem serem ladrões, Glaucos, eles também são agressivos, não estão nem aí e digo mais, são covardes. Eu olhei essas imagens, me deu uma raiva, eu comecei dizendo, mas que isso? Que covardia é essa? Arrastando o funcionário, dando soco, chute numa trabalhadora, depois vocês vão ver essas imagens, é de se revoltar, né, Glauco? É a palavra que você falou, né? Covardia. Que covardia. Nada mais do que isso e nada menos também, infelizmente. Duvido quem não se revolte ao ver essas imagens aí. Não é só a gente, né, Lu? Nossa. Pelo menos 3 homens, esta é a história, o registro dessas imagens aí. 3 homens assaltaram uma farmácia nesta segunda-feira em Passo Fundo. Eles chegaram ao estabelecimento no centro da cidade pouco depois das 10 da noite. Armados, renderam funcionários e clientes e agrediram, inclusive, atendentes da farmácia. A gente viu nas imagens sendo arrastado um atendente. Também teve caso de agressão aí nesta imagem. Nessa imagem ali, a gente vê que é uma trabalhadora, tá sentada, olha o que ele vai fazer. Ele começa a gritar com ela, olha ali, que é isso? Que violência é essa?
Aí ele tá ali cobrando e falando, gritando, e daqui a pouco Ó, o tapa. ele dá primeiro um tapa na cara. Olha ali, que barbaridade. E não foi só o tapa, olha só. Não, ainda deu um chute. A gente vê que a menina ali, a jovem, tá chorando, Glauco. Ai, isso me dá uma revolta. Não, uma truculência, uma coisa totalmente... covardia, como eu falei antes, tá? Covardia. Bom, estes assaltantes aí, Lu, fugiram levando mais de R$ 3.300, vários produtos e um celular de um funcionário. A polícia, essa é a notícia boa, conseguiu identificar esses marginais aí que estão sendo procurados. Eles ainda não foram presos. Mas dá para ver na imagem quem é e a polícia já sabe quem é e está procurando aí. Lembrando, pelo menos 3 pessoas participaram desta ação, 3 homens, 3 bandidos e covardes, Lu. Covardes. E olha aí, gurizada. Olha a cara ali do indivíduo, Glauco. É gurizada. Olha aí, já tá indo pro crime assim? Numa das imagens aparece uma arma, inclusive. Quer dizer, não precisava tudo isso. Aliás, não precisava nem o assalto em si. Essa é que é a verdade. Mas as pessoas acham que é mais fácil cometer delito, né? Principalmente em meio à pandemia, onde a farmácia tem bastante movimento, geralmente. Exatamente. Né? Dá para ver no valor que eles roubaram. Só que não se explica essa agressão também. Ai, olha, eu tô olhando essa imagem aqui, Glauco, eu tô ficando revoltada. Tem como a gente voltar ali? A funcionária, a atendente ali, tá sentada, chorando. Ele chega ali, a gente vê que começa a gritar, e gritar, e gritar. E aí ele dá um tapão na cara dela, depois um chute totalmente desnecessário. Eu imagino que o funcionário, por exemplo, não tem nem condições de voltar a trabalhar. E ela por um chorando, tempo, né? sabe? Eu fico pensando... com aquilo na cabeça. Ai, olha, é muito revoltante. E no início ali da imagem, não sei se você viu, Glauco, vamos mostrar essa parte aqui. Olha ali, ele dá um tapa na cara dela. Isso mesmo, Que barbaridade, covarde. Vai trabalhar, olha aí, dando chute na mulher, mas era só o que faltava. Não, olha, esses aí, pelo amor de Deus, podiam estar trabalhando, fazendo alguma coisa de bom pela sociedade, mas não, estão roubando e ainda agredindo gente que não tem nada a ver. E recapitulando, uma farmácia no centro de Passo Fundo, cerca de 10 horas da noite. Quer dizer, não é madrugada, não é farmácia 24 horas, quer dizer, eles não estão muito preocupados também com isso. E muitas farmácias hoje, Lu, têm segurança própria, né? Porque as farmácias viraram alvo, dos ladrões. Infelizmente. Neste caso aí, eles pensam que se deram bem, eles pensam, porque a polícia já identificou esses criminosos. Estão na mira, né? E a gente vai seguir acompanhando esse caso que vem lá de Passo Fundo. Bom, e você, idoso, fique atento agora para essa história, porque é muito importante. Imagina a situação, você está em casa e aí o telefone toca. Aí, ali no outro lado da linha, a pessoa diz: olha, aqui é da Secretaria de Saúde, a gente está fazendo aí o agendamento da vacina e a gente quer marcar o dia para você receber a sua dose, a imunização. Todo mundo quer, né, Glauco? Todo mundo quer logo. Quando você falou o idoso, eu já... Calma que ainda quer receber a vacina, eu já levantei as 2 mãos. Aham. Mas então... vamos prestar atenção porque tá rolando muito golpe. A gente sabe, os golpistas estão a mil, eles se aproveitam, principalmente desse momento de maior fragilidade, né? E aí, o que acontece nesse caso? No dia combinado, eles chegam e anunciam o assalto no lugar da vacina, arma, mãos ao alto. E aí, para conversar sobre isso, nós vamos falar agora com a delegada Laura Lopes, responsável pelo caso, que inclusive prendeu uma das mulheres que aplicou esse golpe aqui em Porto Alegre. Boa tarde, delegada. Vou emendar aqui a pergunta para a senhora. Como é que vocês chegaram a essa mulher? Porque, na verdade, foi um casal, né, que aplicou esse golpe. A gente tem, inclusive, as imagens de quando eles estavam chegando na casa dessa idosa, no bairro São Geraldo. Como é que vocês conseguiram identificar e chegar até ela? E se ela tinha alguma informação da família para saber tantos dados, né, dessa idosa? Boa tarde. Na verdade, assim, ela tinha dados que se tratava de uma pessoa idosa e também que essa pessoa ela tinha uma conta em um banco específico. Eles chegaram na residência, né? Antes de chegar, eles já tinham feito uma ligação prévia, dizendo que compareceriam
que eram da Secretaria da Saúde e que compareceriam para terminar um cadastro para receber a vacina na residência, né? E então eles conseguiram essas informações, mas não foi através da família. Nós acreditamos que tenha sido um vazamento de dados. Não foi também através da Secretaria da Saúde, não houve envolvimento da Secretaria da Saúde, né? Eram realmente assaltantes, né? Sem vínculo algum ali. Mas fica o alerta, né, para a população, porque existe esse serviço, na verdade, da Secretaria de Saúde, né, para vacinação na residência de pessoas idosas, mas tem que ficar muito atento, porque se não fez cadastro para isso, para receber vacina na residência, não receber qualquer pessoa, né? Inclusive teve uma outra senhora que também recebeu a mesma ligação nesse mesmo dia e ela ficou desconfiada porque ela não tinha feito o cadastro. Então ela não permitiu que eles entrassem na residência dela. Sim. Poderia ter sido mais uma vítima, mas ela foi atenta e desconfiou e ligou para a Secretaria da Saúde para confirmar. E a Secretaria disse que era golpe, que Delegada, não recebesse. Delegada, a gente está mostrando agora as imagens aqui do circuito ali da rua onde aconteceu esse crime e mostra o casal chegando. Eles estavam vestidos, acho que de branco, né? Jaleco. Isso foi antes deles entrarem na casa dessa idosa, que acabou sendo vítima do assalto. Me explica, eles chegaram a estar identificados com alguma identificação falsa, assim, do SUS? O que vocês apuraram? Sim, segundo relatos, né, das vítimas, que era a senhora idosa e mais a cuidadora dela, eles estavam com jalecos do SUS, estavam identificados com jalecos do SUS. Mas a Secretaria da Saúde já alertou também que eles utilizam jalecos da Secretaria da Saúde, não do SUS. Mas que barbaridade. Glauco, você tem alguma pergunta para a delegada? Eu tenho, delegada. Várias, né? Na verdade, assim, ó, o que ela falou, ela admitiu, e é possível se chegar a um número maior de vítimas nesse caso aí ou não? Ela veio acompanhada de advogado, né? A gente tinha cumprido já mandados de busca na residência dela, em outros locais, então ela ficou sabendo já que a polícia estava à procura dela, procurou um advogado e se apresentou na delegacia ontem. Nós fizemos a prisão dela, mas ela optou por ficar em silêncio, né? E o outro, o parceiro dela? O outro parceiro a gente ainda não conseguiu identificar, infelizmente ainda não chegamos na autoria dele. Mas quanto a outras vítimas, nós não temos outros registros de outras vítimas, tá? Fica o alerta porque também existem vários áudios, às vezes, no WhatsApp com fake news, para causar pânico na população, né? Com então, certeza. Verifiquem, né? Fica o alerta para as pessoas verificarem esse tipo de notícia, de áudio, e quando é recebido em grupos, né? Porque muitas vezes são fake news. Tá certo, então, delegada. Muito obrigada pelas informações e eu acho que fica, então, um alerta aqui para o pessoal que está nos assistindo. Tá bom, seguimos. Daqui a pouco, olha só, os 60ões só tem a agradecer, porque agora a gente está falando da vacinação real, viu? Isso não é golpe. A vacinação está acelerando no Rio Grande do Sul e então nós vamos ao vivo para Gravataí aqui na região metropolitana, mas não agora, é daqui a pouco. Pois é, nós vamos para Gravataí, onde 7% da população já recebeu a primeira dose por lá. Quem está acompanhando é o Lucas Abate e aí ele vai trazer todos os detalhes de como está rolando a campanha da vacinação em Gravataí, ou seja, a faixa etária aí dos 60 anos, né? Aqui em Porto Alegre hoje 68, na região metropolitana está muito semelhante. Daqui a pouco a gente traz todas as informações, porque agora, 12h26, Glauco Paza fica comigo, tem informações sobre uma operação. Polícia Civil, Brigada Militar deflagraram, então, essa operação
Sapatinho, Glauco? É contra assaltantes de banco. Eu fiquei pensando, sapatinho. Pois é, que nome curioso, né? É, o nome das operações sempre são Exato. curiosos. Até tem, né, muita gente que fica perguntando para nós por que tem esse nome, essa operação da polícia, enfim, sempre tem alguma relação. E eu vou explicar a questão do sapatinho, tá? Esta operação que prendeu 3 criminosos envolvidos em assaltos a bancos na região metropolitana, Lu. Um deles não foi encontrado, está foragido. A operação levou o nome de Sapatinho, presta atenção aí, ó. Porque era assim que os bandidos agiam, na discrição. Sabe aquela história só no sapatinho, mantendo a discrição, sem alarde? É isso aí, tá? E por que isso? Eles rendiam funcionários logo na abertura e saindo sem cordão humano. Que é a questão aquela do novo cangaço, que a gente tanto falou em cidades do interior, né? Que pegam reféns e fazem um cordão humano ali justamente para se proteger. Isso mesmo. Então seria uma mudança no modo de operação desses criminosos. Segundo o delegado João Paulo Abreu, o que está foragido, o homem que está foragido, já participou de grupo que explodia banco, ou seja, de muita periculosidade. Vamos ouvir o que o delegado tem para falar. Um deles, que é o que permanece ainda foragido, já conhecido em virtude de fatos acontecidos lá mais ou menos em 2016, né, em que ele atuava em roubos a estabelecimentos bancários com emprego de explosivos, atuava também em roubos visando subtração de cargas, por exemplo, de telefones celulares na região aqui de Porto Alegre. Então, uma pessoa que atua em crimes patrimoniais, que por óbvio já teve relação com grupos criminosos que atuaram não nessa dinâmica de um fato um pouco mais, digamos assim, menos exposto da parte deles, né? Ô Glauco, e ontem, inclusive, você também trouxe aqui informações sobre uma outra quadrilha que foi pega ali com a boca na botija lá em Torres, né? Então a polícia realmente está conseguindo desarticular muito e essas facções. Essa mudança na forma de agir, por isso o nome Sapatinho, mais cauteloso, mais discreto, segundo informações da polícia, é porque há um combate muito maior agora das forças de segurança em relação a esse chamado novo cangaço, né, com cordão de reféns, enfim, e já teve episódios de troca de tiros, então os criminosos estariam optando por não utilizar isso, mesmo em assaltos, em roubos a cidades pequenas, que era uma coisa muito frequente, tá, Lu? Então, por isso, mais uma vez recapitulando, Operação Sapatinho, porque eles agiam assim, com mais discrição, só no sapatinho, Lu. Sem fazer muito barulho, sem chamar muita atenção. Ô Glauco, fica aqui com a gente, porque daqui a pouco eu sei que tem cara nova na arena, é isso? Tem novidades aí no Grêmio? Cara nova... Nem tão nova. Mais ou menos, né? O glorioso Márcio Rafael Ferreira de Souza. Mas aí ninguém vai saber quem é. Esse é o Rafinha, né? Que é conhecido mesmo pelo apelido reforço do Grêmio para a lateral direita, o cara que é campeão da Libertadores, campeão da Liga dos Campeões, tem uma história e tanto, 35 anos, ou seja, é um experiente, cara nova em termos, Lu, é um cascudo, é um experiente que está chegando aí. Eu não ouvi o que a Feira está falando. Ele está sendo apresentado, é o que a Feira está falando, isso, vamos ouvir um pouco, vamos ver o que o Rafa está falando lá, o Rafinha. Vamos ver. A gente está com problema no áudio. Pois é, eu ia dizer, não estou conseguindo ouvir, não sabia se era só eu, mas então é eu. Não, mas então eu chamei certo. Vamos ver o Rafa, o Rafinha. A gente está vendo, né? Só não está ouvindo. E daqui a pouco a gente... Olha, ele está falando, está falando. Fala, Rafinha. Também da minha experiência para eles, tenho certeza que nós vamos fazer o Grêmio vai estar bem servido de laterais. Muito possivelmente falando em relação a barrar a questão do Wanderson, né? Que é um jovem talento, né? Estão falando do Wanderson, que é uma revelação do Grêmio para lateral. E aí o Renato pediu e veio o Rafinha, que não é exatamente um garoto, 35 anos. Mas é um reforço e tanto, né? Um jogador rodado. Não sei se a gente vai ouvir mais uma parte do Rafinha aqui. Bem rapidinho. Rafinha, deixa eu falar com ele, só um pouquinho, tá, Fê? Rafinha! Rapidinho, vamos lá, fala. Esse é o meu papel, claro que o principal é dentro do campo, a gente tem que fazer o nosso trabalho, mas o extracampo é muito importante, né? E eu, já sou um jogador experiente, sempre
gosto desse desafio de ter jogadores jovens ao lado, é que a gente tá aí para isso, né? Para nos momentos de euforia segurar um pouco, sempre ficar com os pezinhos no chão, e também nos momentos difíceis, né, deixar eles com coragem, encorajá-los para enfrentar tudo, qualquer situação que tiver. Então esse momento, esse espírito de liderança, essa liderança que tem tanto dentro de campo como fora do campo, é uma característica minha. Foi assim toda a minha carreira, e aqui no Grêmio vai ser diferente, né? Essa forma de deixar o vestiário bem, aqui já tem vários líderes no grupo do Grêmio, mas essa forma de deixar o ambiente bom no vestiário, isso aí facilita muito, porque depois dentro do campo as coisas acontecem automaticamente. Ok, 12h32. Daqui a pouco todas as informações sobre a dupla Grenal, sobre a apresentação do Rafinha. Mas agora, Glauco, eu quero que você me explique essa imagem. Prestem atenção. Um casal, virou moda por sinal, né, Glauco? Todo dia tem casal aqui cometendo assalto. Parecia inofensivo, chegaram ali de mansinho, a menina ficou ali esperando como uma cliente normal. Mas, poxa vida, Glauco, assaltaram ali o mercadinho? Pois é, unidos na saúde, na doença, na criminalidade, que coisa, né? Chegaram na maior cara de pau e quando todos menos esperavam, o menino anunciou que está lá dentro, anunciou o assalto. Ela só ali do lado de fora, como quem não quer nada. De acordo com familiares, o rapaz não mostrou a arma, tá? Apenas fez sinal dando a entender que tinha uma. Ou seja, é aquela história. Ninguém vai arriscar para ver se tem mesmo. Enquanto ele pega o dinheiro, cigarros e bebida, a menina fica ali, como a gente viu, dando cobertura. Então percebemos que já tinha algo errado, né? Ela fazia parte, sim, deste assalto. Isso aconteceu ontem à noite, perto das 7 horas, no bairro São João. Moradores informaram que no mesmo dia, só que mais cedo, um carro foi roubado nas proximidades. De repente, é o mesmo pessoal que está agindo ali na região, então, do bairro São João. E ela parece que tá na missa, né? Parece, ela tá ali, ó. É que eu acho que ela tá ali, ó, verificando, porque um pouco antes, quando eles estavam, inclusive, ficaram ali no distanciamento, na fila, aguardando. Quando um cliente saiu, ele entrou naquela portinha ali do lado, ó. E ela fica meio que cuidando para ver se vai chegar alguém e se aquele cliente vai sair. Acho que ele deve estar conversando com um dos proprietários. Ela fica só olhando ali para a porta, tu viu ali, Glauco? Isso, Aí, claro. enquanto o namoradinho dela tá ali assaltando, ela fica olhando. Ó. Tanto é que ali a atendente do caixa vai direto ali avisar tanto o cliente como provavelmente o proprietário ali do negócio, que saem daí correndo, mas aí a dupla já tinha fugido. Esses aí foram também só no sapatinho, né? Discretos. Tanto que o pessoal era a casa do lado, deles, eles moravam ali, eles né? moram no prédio, no mesmo prédio, né? Anexo ali. Sim, sim. Esse estabelecimento comercial. Que barbaridade. Tá certo então, mas agora vamos mudar de assunto, Glauco. 12h34. Nossa, tem uma imagem, Glauco, eu acho que você não vai querer ver muito porque é meio chocante. Mas a gente cobriu, tá? Para todo mundo ver tranquilo aí essa imagem, porque ela é muito forte. Olha só, ela é chocante. Quem explica para nós essa imagem é a Aline Schneider, porque um cãozinho que estava ali dormindo, ali, gente, em cima daquele tapete, ele foi atropelado e 2 vezes. Pelo amor de Deus, o carro foi e voltou. Isso aconteceu num posto de gasolina de Novo Hamburgo. Aline, conta um pouquinho essa história, porque eu fiquei um pouquinho mal de ver a imagem, mas a gente está mostrando porque o cão sobreviveu. Apesar de todo o susto, né, Aline? Boa tarde para você. Oi, Lu. Boa tarde a todos. Felizmente, sim, Lu, o cãozinho sobreviveu, está bem. Ele é conhecido como Negão, o nome do cãozinho. Essas imagens das câmeras de segurança de um posto de combustíveis aqui de Novo Hamburgo mostram esse carro chegando, portanto, na loja de conveniência. Um passageiro desce, fica 2 minutos dentro da loja, volta para o veículo e quando o motorista arranca, passa por cima do Negão que estava deitado no tapete. Mas o detalhe é que o Negão já estava ali quando o carro chega, né? Ele não chegou e deitou. Estava dormindo. E olha, foi por muito pouco. Segundo os frentistas, o que tudo indica é que o condutor não se deu conta que o Negão estava ali, passou por cima do animal e quando o frentista disse para o motorista, então, né, o cara, olha ali, passou por cima do cachorro, ele ainda deu ré de novo. Se não bastasse
ter atropelado uma vez, atropelou 2 vezes. Essas imagens acabaram sendo divulgadas nas redes sociais por um defensor dos animais aqui da cidade, também delegado de polícia, o delegado Rogério Baggio, que ajudou nessa divulgação e acabou fazendo o registro do boletim de ocorrência também. Vamos ouvir o que ele disse. Primeiro me chama a atenção que o motorista ele vai passar por uma área que não é para transitar veículo no posto. Aí ele sobe numa rampa que é uma rampa, né, para deficiente físico, aonde o cachorro está, ele atropela. Quando ele atropela, ele é avisado que ele atropelou o cachorro, né? Segundo os frentistas comentaram informalmente comigo ali. Aí ele dá ré e para o carro em cima do cachorro novamente. Isso para mim é o mais chocante. Enfim, daí então ele atropelou o cachorro 2 vezes. E depois que ele atropelou pela segunda vez, ele mesmo ciente da conduta dele, ciente de que ele tinha atropelado um cachorrinho, um ser vivo, né? Demonstrando um certo desprezo pela vida, ele simplesmente vai embora, sem prestar nenhum tipo de socorro. Ouviu aqui o que eu falei, vocês viram a minha reação, porque eu fiquei indignada. O cachorro saiu ainda com o rabo abanando, olha aqui, eu falo, já quase choro. Que dó do bichinho, pelo amor de Deus. E se não bastasse foi isso, né, Lu? O motorista se deu conta do que aconteceu, deu a ré e foi embora. Nem desceu do carro para prestar qualquer tipo de apoio. O Negão, ele mora ali no posto de combustíveis há pelo menos 15 anos. É um animalzinho xodó do posto, muito querido por todo mundo, tanto que ele sobrevive através de doações, de vaquinhas que os próprios funcionários fazem. Ali perto daquele posto tem um hospital veterinário 24 horas por dia, então os próprios funcionários do hospital levaram o Negão para ser atendido imediatamente, já que o condutor saiu, né? Não prestou socorro, então ele foi socorrido pelos colaboradores do posto. E aí o que aconteceu com o Negão? Ele fraturou a patinha, né? Na verdade, inchou a patinha, não chegou a quebrar, por pouco, viu? Não quebrou, mas ele precisa de intenso repouso, porque ele é muito velhinho. Imagina, mais de 15 anos só morando no posto. Amado, que coisa mais linda, Aline, ele... E o Daniel, que é o gerente lá do posto, nos mandou um vídeo do Negão que se recupera no próprio posto, onde ele tem uma casinha e tudo. Não sei se a gente consegue ouvir. Ouvir a gente não vai conseguir, Aline. Olha... Ela diz que o cãozinho então está se recuperando no próprio posto. A gente ainda não sabe se vai precisar de alguma cirurgia ou não. Por enquanto, ele está lá, quietinho. E esse caso está sendo já investigado pela polícia, uma vez que o boletim de ocorrência foi registrado, Lu. Tá certo, obrigada pelas informações, Aline Schneider, direto do Vale dos Sinos. E pelo amor de Deus, gente, se acontecer de algum dia você atropelar um animal, para e socorre. Agora não faça que nem essa pessoa que saiu ainda sem prestar socorro, pelo amor de Deus. Bom, a gente segue aí no mundo animal, né, Glauco? Eu fiquei ali indignada ali com cãozinhos. A gente já mostrou aqui a apreensão de tudo quanto é animal silvestre, pássaros, aves, já teve de tudo por aqui, né? Agora, jacaré, eu não lembro, Glauco, Paza, e um jacaré ainda que foi ali atingido por um tiro, é isso? Alguém estava pescando e fisgou um jacaré, porque ele estava até com anzol, né? Pois é, Lu. Não é fake news, também não é aquelas histórias de pescador que a gente brinca de vez em quando aqui, né? Quando aparece peixão. Não, é história real e isso aconteceu depois que a patrulha ambiental recebeu denúncias de caça e pesca ilegais no interior de Mostardas, no litoral norte. Na Lagoa da Reserva, Lu, um homem foi flagrado simplesmente agredindo um jacaré com um cabo de machado. Isso mesmo, ele pegou um pedaço do machado, machado e dava na cabeça do bicho, que já tinha sido atingido, inclusive, por um tiro. Isso mesmo, o cara já tinha dado um tiro no jacaré. O que aconteceu? Ele estava pescando lá e o jacaré foi fisgado, ficou no anzol. E ele tentava tirar o jacaré, não sabia o que fazer, deu tiro, deu paulada. Quando chegou, então, esse pessoal do patrulhamento ambiental e flagrou esse homem que, entre outras coisas, não tinha permissão para pescar, não tinha porte de arma e, por isso, foi preso.
Já o bicho, dá para ver aí, ó, ele está na caminhonete da Brigada Militar, ele foi encaminhado para o Seclimar, até porque estava ferido, né? E ainda com um anzol na boca. Dá para ver ali no detalhe que ele estava ainda com um pedaço da linha do anzol na boca. Que coisa, né, Lu? Que coisa. Ainda bem que então ele foi encaminhado para o Seclimar, que faz um trabalho excelente aí na reabilitação de animais apreendidos. Obrigado, Glauco. Agora presta atenção num recadinho que o André Hart tem para você. 4, 8. Gente, sabe por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar e estar sempre em contato com os amigos. Incrível, não é verdade? Só que é o seguinte, calma porque ainda não acabou. Só o TIM Pré-Top tem o aplicativo TIM Mais Vantagens com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então não perde mais tempo. Vem para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu por que quem compara vem para o TIM, não é verdade? No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. 1, 2, 4. Bom, agora a gente segue falando sobre a pandemia, porque na Serra há um movimento, ou seja, que a Serra quer trabalhar. Hotéis, restaurantes entregaram uma carta ao poder público pedindo providências para evitar um colapso no setor, que sofre aí há mais de um ano os impactos da pandemia. O setor de turismo, claro, é um setor extremamente prejudicado. E uma das regiões mais afetadas é a Serra Gaúcha, que vive disso, né? E é para onde nós vamos agora conversar com o Guilherme Fadanelli, direto de Caxias do Sul. Guilherme, há então todo esse movimento dos empresários para ver o quê? Uma maior flexibilização para o setor de turismo, negócios aí da Serra Gaúcha? Boa tarde. Oi, Lu, boa tarde. É bem por aí, viu? O cenário, por enquanto, é triste em todo o estado, mas aqui na Serra, que é a principal região turística do Rio Grande do Sul, a situação é ainda pior. A Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha prevê a demissão de 1.500 trabalhadores se os empreendimentos não voltarem a abrir as portas. Eles seguem fechados há mais de um mês. Nos hotéis e restaurantes, a flexibilização das medidas adotada desde a semana passada ainda está longe de ser considerado uma retomada. Em uma carta aberta, sindicatos de hotéis e restaurantes de várias partes do estado pedem aos órgãos competentes a liberação do funcionamento dos restaurantes até às 10 horas da noite, incluindo os fins de semana e feriados. Eles ainda se comprometem a ajudar na fiscalização para que não haja aglomerações. Hoje, a estimativa é que o estado tenha mais de 25 mil empresas de alimentação e hospedagem que geram mais de 220 mil empregos diretos. Ô, Guilherme, e a gente sabe que a Serra Gaúcha, ali, Gramado e Canela principalmente, né? Nessa época de Páscoa, havia muita festa, festival, tem várias fábricas de chocolates, ou seja, deve ser um período de muito prejuízo também, né, para o setor. Exatamente, Lu. Principalmente lá na região das Hortênsias, né, a Páscoa é considerada uma das principais datas comerciais. Como você disse, principalmente por causa das fábricas de chocolates artesanais que fazem a região ser conhecida no país inteiro. Mas neste ano, as cidades estão apostando numa decoração mais simples e na programação online para pelo menos não deixar a data passar em branco. Isso, é claro, impacta na redução no número de visitantes. A queda de braço entre empresários e poder público está ganhando, inclusive, outros contornos por aqui. No sábado, empresários impediram a fiscalização de autuar um restaurante que estava funcionando em Canela. Também no fim de semana, um grupo de manifestantes estendeu faixas em frente à Prefeitura e à Câmara de Vereadores de Nova Petrópolis, considerando o poder público como atividade não essencial. Pois é, que é uma região que depende muito, né, do turismo. A gente sabe, Guilherme, que é muito difícil achar ali uma equação, um equilíbrio nessa questão, mas não dá para negar, né, Guilherme? A gente está no pior momento. O mês de março foi o mês com o maior número de mortes em toda a pandemia, né?
Lu, e se fosse fácil encontrar esse meio termo, né, eu acho que a situação já estaria resolvida. A gente vem falando sobre isso há muito tempo. É claro que a questão econômica, as demissões, tudo isso preocupa, né? Mas a gente também não pode ignorar que 1/3 das mortes ao longo da pandemia aqui no estado ocorreram agora, no mês de março. Para tentar chamar a atenção, inclusive, da população sobre esse momento crítico que a gente está vivendo, o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, fez uma ação ontem com a colocação de mais de 1.000 cruzes no estacionamento. A ideia foi justamente lembrar os mortos dessa pandemia e propor um momento de luto coletivo. Por causa do mau tempo, as cruzes foram retiradas, mas a programação com missas e orações segue até o fim do dia de hoje e pode ser acompanhada pelas redes sociais do santuário. Tá certo, obrigada pelas informações, Guilherme Fadanelli, ao vivo de Caxias do Sul. Deu uma esfriada, né? Já botei aqui um vestido de manga e a chuva, ó, não vai embora do estado. E quem nos conta o motivo é a Estael Cis. Olá, você que nos assiste em casa. Nesta terça-feira, um sistema de baixa pressão atmosférica, um ciclone, atua no oceano e acaba gerando o vento circular da costa em direção ao continente. O efeito disso será muitas nuvens pegando Grande Porto Alegre, Serra, Litoral, Costa Doce e municípios da Zona Sul. Nestas áreas, pode ocorrer pancadas esparsas de chuva e, em geral, os modelos indicam chuva com baixos acumulados, mas em se tratando de ciclone, não se descarta alguns eventos isolados de chuva mais forte. A temperatura, é claro, acaba não subindo muito em razão da presença das nuvens. Na metade oeste, na fronteira com a Argentina, o tempo é mais seco e a previsão é de sol e aquecimento gradativo na tarde desta terça-feira. Nos próximos dias, este sistema de baixa pressão anticiclone terá um comportamento anômalo. Ao invés de se afastar, ele vai avançar para o norte e, com isso, continua impactando o tempo no leste do Rio Grande do Sul na quarta e na quinta-feira, com muitas nuvens e períodos de chuva. Quando o ciclone se afastar, a temperatura entra em declínio e, especialmente, a segunda metade desta semana tem um reforço aí do refresco nas manhãs e madrugadas. Não chega a ser uma onda de frio, porque não há previsão de marcas baixas por vários dias seguidos, marcas abaixo dos 5 graus, mas vai refrescar bastante e, principalmente, as tardes ficam amenas nesta semana. No fim de semana de Páscoa, a temperatura volta a subir. Agora 21 graus, chuva miúda em Porto Alegre, o outono finalmente chegou. Tá fresquinho, mas no esporte tá, olha, quente, tá esquentando. Ontem surgiu nas redes sociais a informação de que o Grêmio poderia ter problemas no negócio milionário pelo atacante Rafael Borré, do River Plate. Quem vai contar melhor isso pra gente é o Glauco Pazza, que já está aqui com a gente, fazendo o seu distanciamento social. E o Jeremias Werneck, vem pra cá! Tô aqui, oi Lu! Não é o vem pra cá das 9 da manhã, não. não, mas poderia ser. Que bom estar aqui contigo no estúdio, Lu. A gente já participei de casa. Seguros, mas matando a saudade. É, isso. Muito bom. De ti também, Glauco, tô matando a saudade. Eu tava com ciúme já. GG. Estamos aqui, Glauco, muitos assuntos, né? Jeremias, diga. Só um pouquinho. Peraí, dá uma olhada aqui. Cadê? Só um pouquinho. Ih, aí tem coisa. Borré! Cadê o Borré? Cadê? Só um pouquinho. O cara tinha dito sim. Só que tem o seguinte, ele já tinha dito sim pro Palmeiras também. Cadê o Borré? Ô, Jeremias, me tira essa dúvida, cadê? Ó, no meu bolso não tá. Mas assim, ó, a situação atual é a seguinte, Glauco. Falei com os dirigentes do Grêmio agora, de manhã, falei com os caras na Argentina. O Borré pediu mais tempo. Achei que era mais dinheiro. Não. Mas eu vou te dizer que talvez tivesse pedido mais dinheiro, essa novela já tivesse terminado. Pois é, né? Mas mais dinheiro eu acho que não vale, não tem. Não, eu até nem tô entrando nesse ponto, mas se ele pedisse mais dinheiro, não, muito obrigado então, né? Ele pediu mais tempo para assinar o contrato que ele já tinha aceito na sexta-feira, tá? E o Grêmio, a partir do momento em que o Borré pede mais tempo, o Grêmio começa a ter mais cautela. O Grêmio não tá, assim, gostando muito dessa história, tá? Porque começou a surgir informação de que o treinador do River foi para cima dele, de que um time da Inglaterra pode vir com uma proposta. Eu não tenho essa informação desse time da Inglaterra com proposta. O Borré
ele tem a esposa, ele mora ele, a esposa e mais um outro parente dele. Então, vir para o Brasil é muito legal, tá? Porque ele receberia em dólar. Mas assim, Glauco, tá começando a ficar muito arrastada essa história, entendeu? Mas é chata, né? Aborrecida essa história, né? Bom, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, o prazo pro Borré definir era hoje. Agora, esse prazo é sexta-feira. Ah, o prazo foi prorrogado. É, a sexta-feira santa promete. Mas eu não sei se ele não disse assim, ó, me Borré para jogar em Grêmio. Não, acho que não é por aí, tá? Não é por aí, porque vamos pensar, se o dólar tá 5,50, 5,60... É muito dinheiro, é muito dinheiro. Só que a questão da Europa seduz também, né? Aí que tá. O euro tá muito melhor e por falar nisso, hein? E o Douglas Costa, tem alguma notícia? Vamos lá, o Douglas Costa quer vir pro Grêmio. Esse é o ponto, ele quer vir pro Grêmio. E o Grêmio quer buscar ele. Só tem uma pequena diferença no meio. Resolveu tudo, não me vem com diferença. Um quer, o outro quer, dois querem. Tem uma pequena diferença no meio do caminho, que é o salário do Douglas Costa. Se a gente está falando que o Borré vai receber um caminhão de dinheiro, o Douglas Costa vai ter que receber 1,5 caminhão. Porque ele está jogando no Bayern de Munique e na Juventus de Turim. São dois clubes top de linha. A gente está vendo os gols do Douglas pela Juventus. Ele está emprestado pela Juventus ao Bayern. Em junho ele volta para a velha senhora. E aí a Juventus vai definir o que vai fazer com ele. Não é uma grande fase do Douglas Costa lá, tá? Mas o que tem a ver a minha esposa? Não entendi. Ai, não, eu falei velha senhora, que é o apelido da Juventus. Não mistura, vai arrumar problema em casa. Tá bom. É hoje que eu durmo dentro do carro. Vamos lá. Eu vou te dizer o seguinte, ó, dinheiro nesse caso não é problema, tá? É a solução, na verdade. Vamos falar do Inter também, ô Jeremias? Não, rapidinho, deixa eu só dar uma última notícia do Grêmio. Uma nota triste. Agora pela manhã foi confirmado o falecimento do pai do Ricardinho, o atacante do Grêmio de 19 anos, vítima da Covid-19. O Ricardo Viana, que é o Ricardo Viana pai, ele era integrante de um batalhão de choque da Polícia Militar de São Paulo e é por isso que vocês devem ter visto o Ricardinho comemorar, prestando continência. Exatamente. Então a gente está vendo as fotos aí, o Ricardinho já foi liberado, foi para Guarulhos por conta do falecimento do pai dele, menos de 60 anos. Que loucura. Uma semana internado na UTI, não estava entubado e veio a falecer em decorrência do novo coronavírus, Glauco. Para ver a gravidade da doença, nossos sentimentos a toda a família, né? O Ricardinho, logicamente, também. Esperando, né, que as pessoas se conscientizem pela gravidade do assunto também, tá? Agora, falar de Inter, porque o Inter está esperando a regularização de um gringo também, né? Palácio, será que joga nesse meio de semana? Ou... No meio de semana eu acho muito pouco provável, tá? Acho muito pouco provável, mas a daí chance... é Grenal, né, depois? Aí que tá. Grenal é sábado, né? E assim, o Inter e o Grêmio, qualquer time, tem até o dia 1º de abril, Lu, para inscrever novos jogadores no Gauchão. 7 da noite de 1º de abril, que é quinta-feira. Né? Depois de amanhã. Então assim, o nome do Palácios tem que sair lá na CBF e aí pegar o documento da CBF e levar na federação. Esse até não é um problema muito grande. O problema é sair lá na CBF porque o Palácio é estrangeiro, tem que ter visto, não sei o quê, entendeu? Mas eu acredito que pro Grenal ele vai ter condições, Glauco. Para terminar, ele pode estrear uma camisa nova do Inter. Gostou da camisa nova ou não? Rapaz, eu gostei da camisa nova do Inter. Porque isso dividiu opiniões, né? A Lu vai ter que comprar, logicamente, pro senhor dela, né? O Tomás, que é colorado, fanático também. Tem coleção de camiseta lá em casa. Tá aí, ó. Tá aí a camiseta. Ficou legal, Achei bonita. São as listras que lembram a cobertura do Beira-Rio. Mas assim, ó, agradar todo mundo é difícil, né? Não eu tem achei como. Legal. Sabe por quê? Sabe por quê? Daqui 10 anos nós vamos lembrar aquela camisa do Inter com aquele detalhe. As camisas sempre muito parecidas, elas acabam ficando esquecidas, né? Essa daí a gente vai lembrar um tempão. É verdade. Ô, GG, muito obrigado, viu? Sempre conto com você aqui, porque, olha, tá aqui no meu coração e não é muita informação. Não. Tá? E vamos parar de elogiar ele, tá, Lu? Porque já tava me dando um negócio aqui. Que tá... Esses elogios todos, eu sei o que é isso aí. Tá ficando com ciúminho, Tava com ciúme, sim. Ó o beijo, ó o beijo. Não dá pra ver por causa da máscara. Esses elogios todos precedem um engate, não sei qual é verdade. Tô sabendo, vai ter feriadão de Páscoa. Tchau. Lembra do Pix, GG. Tchau, Jeremias. E a vacina
vacinação avança pelo estado, gente. Todo mundo quer vacina, vem vacina. A gente tava falando, vem pra cá, a gente quer que venha vacina, né, Glauco? E olha, hoje o Lucas Abate está em Gravataí, cidade que já aplicou mais de 27 mil doses. A gente está acompanhando aqui em toda a região metropolitana, ou seja, a campanha segue aqui em Porto Alegre, hoje 68 anos, tem 3 postos de drive-thru, tem 39 unidades da saúde, mas a campanha segue em todo o estado. Lucas, como é que está a campanha por aí em Gravataí? Olha, Lu, como o clima fica bom quando a gente fala de vacinação, a gente vem nos postos, as pessoas estão felizes, estão alegres, que vão finalmente receber a vacina, e aqui em Gravataí não está diferente. A gente está na Unidade Básica de Saúde Morada do Vale, por aquilo até um movimento bem tranquilo, o pessoal chega, vai ali dentro, entrega seus documentos, a carteira de identidade, comprovante de residência, e logo já é chamado pelo nome. Mas antes da gente fazer o serviço, Lu, aqui, eu vou conversar com uma senhora rapidinho. Ela chegou aqui, ficou bem feliz que nos viu, nos deu oi, disse que tem medo de agulha. Espero que não tenha medo de microfone. A senhora vai com medo de agulha mesmo? É agulha só agulha mesmo. Microfone não. Mas é o jeito, tem que encarar o medo de agulha para estar imunizada. Sim, com certeza. Tem que vacinar. A senhora está feliz que vai receber a vacina? Muito, graças a Deus. Ô, Lu e Glauco, essa senhora que chegou aqui, viu a gente, ela é filha, olha o SBT aí, já ficou bem feliz, já nos abanou. Lucas! E eu acabei nem combinei com ela, peguei ela no susto mesmo para ver se o medo era de verdade ou não. Ô, Lucas, aquela pergunta Oi, que a gente sempre quer fazer, o que ela tem mais vontade de fazer quando passar tudo isso, hein? E com a vacina vai passar, se Deus quiser. Tá nervosa. O Glauco, ela ficou com calor, ficou nervosa aqui. O Glauco perguntou o que a senhora vai fazer quando tiver 100% imunizada, quando tiver todo mundo com vacina, o que a senhora mais sente falta? Sinto falta de... Não vou falar, senão vou chorar. Dos meus netos, e a gente vai chorar junto. Dos meus netos, tá perto da família. Olha aqui, Lu, é sempre uma emoção quando a gente vem para a unidade de saúde fazer vacinação, porque são tantas histórias aqui, cada um tem sua expectativa, tem uma esperança com a vacinação, e a gente, claro, gosta de passar isso para todos vocês. A senhora ficou bastante emocionada aqui, porque vai encarar esse medo de vacina. Ela disse que já passou muito tempo no hospital, então ela criou um medo de agulha, mas nesse caso ela vai abrir uma exceção, vai fazer uma forcinha e vai se vacinar. Bom, Lu, aqui hoje 68 anos ou mais podem se vacinar aqui em Gravataí, depois 67 anos ou mais tem que trazer aqui, eu estou vendo, documento com foto, comprovante de endereço e carteira de vacinação. 18 unidades de saúde de Gravataí estão fazendo essa vacinação. A informação que a gente tem é que está tudo tranquilo, pouca fila, não tem uma grande movimentação, então pode vir sem problemas. E uma orientação que vale não só aqui para Gravataí, mas para todos os lugares, o que a gente tem visto, Lu. As pessoas chegam muito cedo, tem fila logo no início da manhã, 7, 8 horas da manhã, e ao longo do dia vai diminuindo. Então esse é o melhor horário, a partir do meio-dia, o movimento já está bem menor e as pessoas não encontram grande dificuldade para fazer a vacinação. Nossa, eu acho que essa senhora representou o sentimento de todo mundo, né, Lucas? Olha só, eu recebi agora no meu celular, por exemplo, meu sogro acabou de receber a vacina, a primeira dose também, aqui em Porto Alegre, ó, no postão do IAPI. E aí eles têm até uma placa lá, assim, fui vacinado, Clínica da Família do IAPI. Ou seja, é um momento, né? A minha mãe, quando ela recebeu a primeira dose, Glauco e Lucas, ela disse assim, nossa, eu me vacinei a vida inteira, agora a vacina virou um evento, né? A gente espera, eu estava ansiosa, fiquei emocionada quando ela veio e aí recebi aquela picadinha, ou seja, mudou, assim, a importância desse momento, né? A gente não ligava tanto para isso, atualmente é a salvação. E presta atenção no que disse essa senhora, eu quero ver meus netos. É as coisas básicas que a gente ficou impedido de fazer, né, Lucas? Então se explica, é claro, essa emoção toda, que nos emociona também. E a gente tem visto, a gente está aqui do lado de fora, e como o movimento está baixo, o pessoal idoso às vezes tem uma dificuldade de locomoção, chega de carro, está chovendo também, as pessoas vêm, deixam o carro aqui fora, ficam dentro do carro, a equipe sai para vacinar. E até tinha uma senhora ali que estava com dificuldade com o telefone, pediu ajuda para a enfermeira até disse, olha, ou eu vou tirar foto ou eu vou conseguir vacinar, os dois ao mesmo tempo não dá. Então outras pessoas ajudaram aqui porque de fato se tornou um evento, a vacinação, um momento de alegria.
todo mundo que chega aqui, a primeira pergunta que faz não é nem se vai doer e qual é a vacina, pergunta se pode tirar foto. E tem que registrar mesmo, né? É o momento da virada, gente. Ou seja, a vacina é a esperança de todo mundo. No fim de semana aqui em Porto Alegre, a gente acompanhou, tinha filas gigantescas nos pontos de drive-thru. Eu passei no Beira-Rio, Glauco. A fila, ela chegava na Ipiranga. Para quem é de Porto Alegre, talvez tenha noção. Para quem não é, eu diria que são alguns 2 quilômetros ou mais de fila. Então, assim, as pessoas, elas querem receber a vacina. Nós queremos, né? Quando a gente fala as pessoas, Glauco, a gente está se incluindo. Claro. É a fila da esperança, né? Por dias melhores, por podermos retornar à nossa vida que a gente tinha antes, né? Aquele desejo coletivo que a gente tem, né? Que deveríamos ter, todos pelo menos, né? De ver toda a população podendo fazer as coisas que ela fazia antes. Porque tem gente que ainda não respeitou, não se ligou. Então, se inspirem nessa emoção aí para ver o quanto significa a vacinação, né, Lu? Pois é, e o Lucas está acompanhando direto a vacinação. Ontem estava aqui em Porto Alegre, hoje está lá em Gravataí, amanhã deve aí percorrer mais alguma cidade na região metropolitana. E é sempre a mesma emoção, né, Lucas? A gente acaba ficando... a gente se solidariza e eu acho que todo mundo tem o mesmo sentimento, porque todo mundo quer ver os seus familiares vacinados. É uma esperança, né, de que a gente vai ter dias melhores. É a nossa esperança, a nossa salvação. Essa é a verdadeira prevenção da doença. E a gente vem acompanhando, Lu, todos os dias a gente vai mostrar aqui ao vivo, claro, é sempre a mesma emoção, independente da cidade, algumas cidades maiores, com maior movimento, aqui em Gravataí um movimento mais tranquilo, mas é sempre a mesma emoção dessas pessoas que vêm, que chegam, que querem tirar foto, que já criam planos a partir da imunização total. Lembrando, claro, que tem uma segunda dose, a senhorinha que a gente conversou ali vai ter que perder o medo mais uma vez, depois vacina da gripe também. Mas é sempre um evento, uma emoção que a gente gosta mesmo de estar aqui mostrando essa vacinação ao vivo. E a gente vai seguir aqui mostrando sempre para as pessoas de casa, porque a gente também quer compartilhar esperança. Obrigada, Lucas. Glauco, vou te convidar agora para assistir uma história que a gente vai contar. É uma história de esperança também, né? Nesse momento que está tão difícil da pandemia, um jovem lá de Novo Hamburgo, ele compôs uma música para o pai, que estava internado na UTI há 50 dias. E sabe o que aconteceu? Olha só. Pai, venho em sonho conversar contigo. Além de pai, você é meu amigo. Quando Felipe viu o pai dele na UTI, compôs uma música para demonstrar todo o amor que sente pelo seu grande herói. Com a canção, eles se comunicaram, de coração para coração. Tô precisando tanto de você. O principal objetivo meu era que isso desse uma dose de energia e esperança para que ele conseguisse sair lá da UTI, né? E graças a Deus, após mostrar a música, ele começou a realmente reagir. E hoje, graças a Deus, a gente já teve essa boa notícia que ele ganhou alta da UTI, né? Eli Paulo de Souza, de 52 anos, procurou atendimento médico no hospital quando teve febre alta e falta de ar. Ele já sabia que estava com coronavírus, mas se recuperava em casa. Quando chegou aqui, foi imediatamente para o oxigênio e 3 dias depois precisou ser entubado. O caso era grave. Foram 50 dias na UTI. Com a pandemia, a presença das famílias dentro do hospital só é permitida em casos extremos. A presença da família e, com certeza, essa motivação foi o que deu a força dele melhorar. Eu acredito que, primeiro, quem fez o milagre foi Deus, né? Mas a música, com certeza, foi um combustível para ele sair daquele momento. É um milagre. A pessoa ficar 50 dias acamado dentro de um hospital e sair é um milagre. O hospital não é seu lugar. Ai, que história! Que bonito, né? Que bonito. É disso que a gente precisa, né? De esperança. E por falar em música e esperança, Glauco, eu tenho uma boa notícia. Não sei se você já sabe, mas
o músico, cantor e compositor Ney Lisboa, ele teve alta do hospital hoje cedo. Ele estava internado com a Covid-19 desde o dia 18 no Hospital de Pronto-Socorro aqui de Porto Alegre. Ele não precisou ser entubado e agora, aos poucos, ele vai poder, então, retomar as suas atividades. Ou seja, é mais uma imagem de esperança Ney Lisboa com seus 62 anos. E para esse aí, Lu, olha, não tem show, mas ó, merece aplausos. Merece. Todos pela batalha que ele travou também. Ele reagiu e é um grande talento. A gente tem que saber valorizar também o que é nosso daqui, né, Lu? É, que bom. A gente vai seguir comemorando sempre o avanço da vacinação, a alta dos pacientes, porque a gente também precisa compartilhar a esperança, compartilhar otimismo, compartilhar também notícia boa, mas sempre alertando para as pessoas em casa que isso não significa relaxar medidas, muito menos não se dar conta da realidade, que ainda é muito grave, né, Glauco? Nós estamos ainda, sim, no pior momento da pandemia. A gente traz a esperança, mas alertando sempre de que não dá para baixar a guarda, né, Glauco? Ainda mais nesse momento, Lu. A gente acabou de ver com a Melanie as variantes que podem surgir, a gravidade que pode acontecer mais lá à frente. Vamos fazer aquela forcinha, né, Lu? Não custa... A gente já sofreu tanto, vamos fazer um pouquinho mais de força. Exatamente. A Páscoa está aí, não vamos aglomerar, vamos ficar em casa, resguardado. Quanto mais a gente cuidar do próximo, mais a gente vai fazer pelo bem de todos. E mais rápido essa pandemia acaba, né, E vai Glauco? poder ver o Ney daí fazendo show. Oh, beleza! O SBT Rio Grande, então, está terminando. Mais notícias às 7h20 da noite, com o Marcelo Chemali na segunda edição. Mas amanhã a gente ainda está de volta, né, Glauco? Combinado, Antes do feriado. Tchau, tchau. Tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar, mais leve que o ar, tão doce de olhar.